A paz do Senhor Jesus para todos, amém? Hoje estamos dando início ao nosso live de número 85, no nosso estudo em sequência, como conquistar as promessas de Deus para nossas vidas, amém? Várias são as pessoas que têm conquistado as promessas, várias são as pessoas que estão em busca da conquista, mas todos que estão dentro do propósito, eu posso garantir a você que vai conquistar, se não já conquistou ou está conquistando, amém? Porque nós temos sempre uma promessa para ser conquistada, não é verdade? Nós temos sempre, como eu falo, o cristão ele anda de luta e de vitória. A luta para fortalecer a nossa fé e a vitória para glorificar o nome de Deus, amém? Então nós temos sempre algo a conquistar, nós temos sempre algo a aprender, não é verdade? Então, é um processo aqui na Terra que nós vivemos enquanto carne estivermos aqui, não é verdade? Nós estamos falando sobre fortalezas relacionadas com Deus e eu gostaria de falar alguma coisa sobre, gente, a nossa, o que fala, o que sai da nossa boca. Amém? Isso é sério demais. Nós falamos sobre isso, eu falo sempre sobre isso. Na verdade, Deus criou o mundo com a palavra. João diz que nós somos como Jesus aqui na terra. Paulo diz que nós somos representantes de Deus aqui na terra. Então, se nós somos como Cristo, então se nós somos representantes de Deus, há poder também nas nossas palavras. Amém? E nós temos visto sobre isso, eu tenho falado sobre isso, as bênçãos, a declaração, o que sai da nossa boca. Na verdade, eu já falei isso com relação ao reino espiritual. Quando nós lançamos uma bênção no reino espiritual, Deus e os anjos pegam essas bênçãos, derrama em porção dobrada sobre a tua vida e depois derrama sobre a vida de quem você lançou. Amém? Porque a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, não é verdade? Então, Deus dá sempre mais do que a gente pede. Deus dá sempre mais do que a gente merece. Deus dá sempre mais do que a nossa expectativa espera, não é verdade? E as maldições da mesma forma. Quando nós lançamos uma maldição sobre alguém, quando nós abrimos a nossa boca e falamos mal de alguém, nós já estamos lançando a maldição, tá? Não é necessário você lançar diretamente uma maldição sobre uma pessoa, mas quando você fala mal de uma pessoa, você já está lançando uma maldição. É por isso que Deus não permite nem que a gente não permite a maledicência. A palavra de Deus diz que a maledicência leva ao inferno. Gente, é obra da carne. Amém? E Paulo diz claramente, quem pratica a obra da carne vai para o inferno. Paulo diz claramente, tá? Então, a maledicência é você falar a verdade, mas está falando mal. Tá? Então, Deus nem permite que a gente, mesmo falando a verdade, a gente fale mal de alguém. Tá certo? Então, Deus não permite isso. Por quê? Por conta da maldição que nós estamos lançando. Maledicência, maldição. Então, quando nós falamos mal, mesmo que seja verdade, nós estamos lançando uma maldição sobre alguém. Amém? E quando nós lançamos uma maldição sobre alguém, quando nós usamos de maledicência, o diabo pega no reino espiritual aquilo que a pessoa lançou, lança primeiro sobre a pessoa e depois lança quem enviou e depois lança sobre quem você mandou. Então, assim, é por isso que pessoas que falam mal dos outros, pessoas que julgam, pessoas que vivem reclamando, pessoas que vivem julgando as pessoas, elas sempre vivem com perturbação. Na verdade, sempre estão perturbadas emocionalmente, perturbadas, sentimentos machucados. Então, assim, há poder. Amém? A palavra de Deus diz assim, não revide o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. A Bíblia não diz revide o mal com o bem. Não. A Bíblia diz vença. Não revide o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Então nós entendemos o quê? Que o bem ele sempre vence. Amém? Então, infelizmente o mal ele é mais usado, porque nós nascemos do pecado. Então, já existe algo de mal em nós por conta do pecado, tá?
você veja, a gente vê isso claramente, a gente criança pequena, tá? Esses joguinhos, esses desenhos que criança gosta de luta, né? Do mal com o bem, do homem mau com o homem bom. Se você leva uma criança que gosta de assistir esse tipo de desenho, que assiste esse tipo de desenho, se você leva essa criança a uma loja de brinquedo e bota ela para escolher, eu estou falando criança de 3, 4 anos de idade, e põe ela para escolher qual é que ela quer, se ela quer o homenzinho do bem ou se ela quer o homenzinho do mal, ela vai sempre escolher o homenzinho do mal. Tá? A tendência natural do ser humano é o mal. Por quê? Porque nós nascemos no pecado, nós fomos gerados no pecado. Lembra? Adão e Eva, quando pecou, Adão, Eva e toda a sua descendência foram expulsos do paraíso. Foi aí quando o pecado entrou na humanidade. Amém? Então, somos gerados no pecado, fomos gerados no pecado. Tá? É por isso que nós vemos hoje crianças, muitas pessoas questionam isso, mas pastora, mas por que a criança de 2 anos, 3 anos de idade é abusado, não fez nada de errado, é inocente ou aconteceu alguma outra coisa diferente? Porque a maldade já está na geração. Tá? A Bíblia diz, olha, os nossos pais morreram, mas as suas maldades permaneceram em nós. Então, maldade significa o quê? Significa a maldição. Tá? Então, nossos pais morreram, mas as suas maldades permaneceram em nós. Ou seja, maldição, geração em geração. Geração, a maldição ela vai passando de geração para geração. Tá? Lembra, contei um testemunho o último live, de uma pessoa que estava com mais de 27 pedras na vesícula. Ela tem vários parentes, ela tem cerca de 6 ou mais parentes que já morreram com esta enfermidade. A pedra na vesícula, porque quando a pedra na vesícula ela desloca, ela é diferente da pedra no rim. Quando a pedra da vesícula desloca, ela não pode deslocar. Quando ela desloca, a pessoa pode ir a óbito. Então, ela perdeu vários parentes com esse problema. Quando ela foi curada, nós rompemos as maldições, essa maldição gerada na vida dela, quando nós rompemos, ordenamos que o mal saísse, ela foi completamente curada. E então a Bíblia diz claramente, não revide o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Vença o mal com o bem. Por que eu estou falando nisso? Porque eu quero dar um testemunho tremendo. Gente, olha, é assim, esse testemunho é tremendo porque se Deus não revela, se o Espírito Santo de Deus não revela, essa pessoa passaria a vida inteira se culpando de algo e pecando contra Deus. Quando nós pecamos contra Deus, olha, tá aqui, nas fortalezas relacionadas com Deus, como eu falei no último vídeo, talvez não, é a pior fortaleza que nós podemos levantar, é uma fortaleza com relação a Deus. Por quê? Porque bater de frente com Deus só nos leva para um lugar, para baixo, só nos leva para o abismo. Tá? Bater de frente com Deus só nos leva para o abismo. Então eu costumo dizer, Deus nós não procuramos entender, Deus nós procuramos obedecer. Não tente entender a Deus. A Bíblia diz que o que Deus quer explicar está na palavra. O que Ele não quer é para Ele. Tá? Então, não questiona Deus. Se você tem a certeza que é Deus que está falando, é bíblico o que você está vivendo, então é Deus quem está falando. Então, se Deus mandou, não questiona, obedece. Deus a gente não procura questionar nem entender. Deus a gente procura obedecer. Amém? E só o Espírito Santo de Deus realmente para nos revelar certas coisas, para que a gente possa romper cadeias do inferno na nossa vida. Tem uma pessoa, ela não faz a menor questão que eu fale o nome dela, mas ela está no propósito, ela está aí ao vivo, mas eu não quero falar o nome dela por um motivo. Porque esse testemunho inclui uma pessoa da família. Então, se é uma pessoa da família e conhece ela, vai saber quem é, e eu não gosto de expor ninguém. Então a gente não precisa falar. Eu vou dar o testemunho bem resumido, não vou dar com detalhes, porque não precisa, mas eu fico impressionada e eu fico satisfeita demais com Deus. Por quê? Porque
uma pessoa, quando ela dá o testemunho, nem todo mundo gosta de dar todos os testemunhos que acontece, que Deus faz na vida da pessoa. Né? Infelizmente, tem pessoas que escolhem o testemunho que querem dar. Tem testemunhos que pode comprometer um pouco a própria pessoa, então ela não gosta de dar, ou ela tem vergonha de dar, ou ela simplesmente não quer dar, escondendo a glória de Deus. E eu costumo dizer que uma pessoa, quando ela é liberta, quando ela aceitou o perdão de Deus sobre a vida dela, ela não tem vergonha de dar o seu testemunho. Tá? Quando ela é liberta e ela aceitou o perdão de Deus sobre a vida dela, ela não tem vergonha de dar testemunho. E essa pessoa, ela disse, pastora, pode dar meu testemunho, inclusive, tá? Vê bem. E tudo isso ela veio, o Espírito Santo de Deus veio revelar a ela depois que ela entrou no propósito, tá? Então, ela tinha 16 anos de idade, presta atenção. Ela tinha 16 anos de idade, hoje ela já é avó, uma jovem senhora, já é avó. Ela tinha 16 anos de idade quando ela estava com uma outra prima que namorava com um rapaz negro. E uma tia, não era mãe dessa prima, era uma outra pessoa, uma tia delas, uma tia das duas, muito racista. Então, ela disse que ela terminasse com o namoro, porque na família dela não entrava pessoas da cor negra. E essa pessoa, que eu estou falando do testemunho, ficou muito chateada, ficou muito aborrecida por conta do racismo da tia. E ela disse que ficou com muita raiva. E ela lançou uma maldição. E ela disse, olha, a minha tia tem uma filha. Essa menina, na época, era uma criança ainda, 10 anos mais nova do que ela, tinha na faixa de 6 anos, 6, 7 anos de idade. E ela disse assim, essa minha tia tem uma filha, essa filha vai crescer. E eu vou dizer mais, ela vai namorar com um rapaz de cor negra e esse rapaz vai largar ela. É ele quem vai deixar ela. E ela vai sofrer por ele. E ainda disse assim, achando pouco, ainda disse assim, e tem mais, ela vai ficar grávida. Ele vai deixar ela grávida e vai largar ela. Passou, ela tinha 16 anos de idade. O tempo passou, ela esqueceu completamente disso, casou, teve uma filha, e a filha, quando estava com 16 anos de idade, ela engravidou, não, ela descansou, ela engravidou de um rapaz de cor negra e que largou ela grávida. Olha como isso é sério, gente. Olha como isso é sério. A filha dela, com 16 anos de idade, engravidou de um rapaz de cor negra e deixou ela grávida, abandonou ela grávida, e ela era apaixonada por esse rapaz. E segundo ela, a filha dela chorou a gravidez inteira por conta desse rapaz. Ela não lembrava do ocorrido, mas ela começou a se sentir culpada porque a filha estava sofrendo. Ela não sabia por quê, mas ela se sentia culpada pelo sofrimento da filha. E a filha dela sofreu muito por conta que esse rapaz largou ela e ela estava grávida. E quando o filho nasceu, ela cuidou do neto dela por quase 4 anos. Por mais de 4 anos. Ela cuidou do neto por mais de 4 anos. E ela, na realidade, ela lançou um amor mais do que o normal sobre a vida dessa criança, ou seja, era como uma adoração sobre a vida dessa criança. Tá? Ela cuidava dessa criança e ela adorava esta criança. Então, essa criança valia para ela mais, estava no espaço mais do que Deus na vida dela. E ela, claro, óbvio, que se sentia, óbvio, como uma pessoa que vive isso, né, essa disfunção, ela não é uma pessoa normal, ela não tem atitudes normais, e sim atitudes disfuncionais. E assim essa pessoa tinha atitudes completamente disfuncionais. E essa criança
foi a que eu dei a testemunho da semana, do último vídeo, que ela tinha aquele terror noturno. Para você ver como a maldição ela vai gerando, ela vai passando de geração para geração, gente. O que eu estou falando é cuidado com o que você está plantando hoje, tá? Porque o plantio, ele é opcional. Você pode optar a plantar o bem, a obediência à palavra de Deus ou a desobediência à palavra de Deus. Mas entende uma coisa, a colheita, ela é obrigatória, tá? Então, entenda mais um detalhe. Cuidado, porque tudo que você plantar hoje será colhido não só por você, mas por você e pela sua descendência. Então, cuidado com o seu plantio. Amém? Então, por isso que nós estamos aprendendo nesse estudo a buscar equilíbrio emocional, físico e espiritual para que a gente possa tomar decisões corretas usando o nosso livre-arbítrio de uma forma correta para o nosso plantio. Amém? Ou seja, para o que você vai fazer. Lembre-se, a colheita não vai ser só para você, tá? A colheita é para você e para a sua descendência. Olha o que aconteceu aí. Ela, com 16 anos de idade, ela lançou uma maldição. Ela lançou uma maldição sobre uma pessoa. Ela não tinha nada a ver com isso. Ela não tinha nada a ver com isso. A tia é que foi racista com a prima dela. Não tinha nada a ver com ela. Mas ela tomou as dores, lançou uma maldição por conta do ódio. Irai, mas não pecai. Né? Isso que diz a palavra. A ira é normal. Agora, o que não devemos fazer é pecar através da ira. Ou seja, ter atitudes através da ira. Tá? Então, ela lançou essa maldição. A menina não pegou maldição nenhuma, a prima dela, mais jovem, mas a filha dela, ela não pegou, mas a filha dela, com 16 anos, engravidou de um rapaz negro, estava grávida e foi abandonada. E essa menina sofreu, chorou a gravidez inteira por isso. Ela, se sentindo culpada, pegou o filho da filha, cuidou do filho da filha de mais de 4 anos, a menina era muito jovem, e ela cuidou como filho dela, mais de 4 anos, de uma forma completamente disfuncional, né, adorando aquela criança. E agora, dentro do propósito, é que ela foi, se eu não me engano, foi até lá em casa, se eu não me engano, foi lá em casa que Deus revelou a ela isso aí, da maldição. Então, foi quando ela foi liberta disso. Então foi quando houve o processo de pedir perdão, de liberar perdão, de pedir perdão a Deus, do arrependimento, de romper a maldição. Tá? Foi quando, para a glória de Deus, depois nós fizemos a libertação do netinho dela, do Davi, através da vida dela, e o Davi foi liberto desse terror noturno que essa criança sofria já há mais de 1 ano. Tá? Então, assim, o que eu quero falar com isso? Cuidado com o que sai da tua boca. Amém? Cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado com o teu plantio. Porque a colheita não é só para você. A colheita é para você e para a sua descendência. Por isso que Deus diz, eis que hoje eu tomo céus e terra como testemunha contra vós, contra nós, a igreja, nós que conhecemos a palavra, que conhecemos a Cristo. Não tem desculpa. Como eu coloco 2 caminhos diante de vós, o da obediência à palavra de Deus e a bênção, e a desobediência à palavra de Deus e a maldição. Então nós temos o livre-arbítrio de escolha, amém? Então nós temos que usar a nossa vontade submissa à vontade de Deus através do nosso livre-arbítrio e com equilíbrio. Amém? Então, por isso que nós estamos buscando um equilíbrio emocional para que a gente possa ter atitudes equilibradas, usar o nosso livre-arbítrio para o nosso plantio com atitudes equilibradas. Amém? Lembrando que a nossa colheita será para nós e para a nossa descendência. Vamos entender uma coisa, se você hoje está colhendo frutos de plantio errado de ontem, começa hoje a plantar correto.
Começa hoje a plantar obediência. Amém? Para que amanhã você e a sua casa venha colher bênçãos de Deus através do plantio da obediência. Amém? Então nós podemos evitar. Vamos entender uma coisa, gente. Na realidade, somos nós quem determinamos. Óbvio que não são fatos. Eu não estou falando de fatos, né? Mas eu estou falando de um geral. Somos nós que escolhemos. Somos nós que escolhemos como vamos passar o nosso dia. Somos nós que escolhemos como vamos passar a nossa noite. Somos nós que escolhemos como será o nosso casamento daqui a algum tempo. Como serão os nossos filhos. Somos nós que escolhemos. Através do nosso livre-arbítrio, através do declarar bênção sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida do nosso marido. Eu vejo aí, gente, pessoas que frequentam igreja e que vivem amaldiçoando o seu cônjuge. Vive falando mal do seu cônjuge, lançando palavras de maldição sobre o seu cônjuge, lançando palavras de maldição sobre o seu próprio filho, lançando palavras de maldição sobre até seus pais, a sua própria família. Então, gente, cuidado com o que você fala, porque você mesmo está plantando, você mesmo está colhendo o que você plantou. Como é que você vai lançar palavras de maldições no seu casamento? Mas, pastor, é verdade, não importa, é maledicência. Deus não nos permite nem ser maledicente. Deus não nos permite. Então não fale, porque há poder no que sai da sua boca, há poder nas suas palavras. Lembra de Ezequiel, gente. Deus só disse isso, Ezequiel profetiza. Ezequiel não fez nada, Ezequiel nem tocou naquele vale de ossos secos. Ezequiel simplesmente abriu a sua boca e profetizou. Ele simplesmente abriu a sua boca e profetizou. Então profetiza bênção sobre a vida do teu esposo, profetiza bênção sobre a vida da tua esposa, profetiza bênção sobre a vida dos teus filhos, declara, determina no reino físico e espiritual. Lembre-se que a palavra de Deus diz que toda promessa de Deus tem nela o seu sim. Não existe, na promessa de Deus não existe o talvez e não existe o não. Toda promessa de Deus tem nela o seu sim. Quando Deus dá um sim à tua promessa, essa promessa já existe no reino espiritual. Mas nós é quem temos que conquistar, tomar atitudes para conquistar essa promessa, para que Deus possa trazer para o reino físico. Amém? Que Deus possa trazer a bênção do reino espiritual para o reino físico. Então presta atenção, vamos aprender, entender que a Bíblia diz que de uma boca, de uma fonte não pode sair água doce e água amarga. Então da tua boca não pode sair bênçãos e maldições. Amém? Então a boca do cristão é para sair bênçãos. A boca do cristão é para sair bênçãos. Claro, nós somos de carne e osso, nós somos pecadores, nós não vivemos na carne, é isso que nós estamos buscando. Não vivemos na carne, mas nós estamos propensos à queda. Amém? Então pode sair uma palavra de maldição da sua boca sem que você consiga dominar, mas se você verdadeiramente se arrepende depois que você falou a palavra de maldição, então rompa essa palavra em nome de Jesus. Peça perdão a Deus de imediato e rompa essa maldição sobre a vida dessa pessoa a qual você lançou. Tá? Não escolha pessoas, essa merece, essa não merece. Não escolha, Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Então é para uma regra geral. A regra é geral. Nós não devemos amaldiçoar ninguém. Não revide o mal com o mal, mas vença o mal com o bem.
Amém? Vença o mal com o bem. Você veja que poder nas palavras dessa pessoa. Olha que poder nas palavras dessa pessoa. Tá? Ela lançou o mal para alguém, esse mal veio para ela, para a descendência dela. Então, se não fosse o Espírito Santo de Deus para revelar, ela ia continuar sendo perturbada pelo diabo. Por quê? Porque existia aí uma acusação, mesmo ela sem saber, estava no inconsciente dela, mas existia uma acusação de Satanás sobre a vida dela. Ela se sentia culpada, ela não sabia por quê, mas ela se sentia culpada da filha dela sofrer pelo rompimento desse relacionamento. Então, ela se sentia culpada, tanto que ela se sentia culpada como ela lançou tudo sobre o neto para uma forma de compensar algo que ela não sabia nem o que era. Tá? Algo que ela não sabia nem o que era. Então, o Espírito Santo de Deus, quando revelou, então ela rompeu com toda a maldição na vida dela, na vida da família. Ela pediu perdão a Deus, ou seja, ela não estava mais vivendo em pecado contra Deus, não é verdade? Ou seja, em adoração ao neto dela. Então ela deixou de viver em pecado contra Deus e, com certeza, rompendo essas maldições, essas correntes do inferno, quando Deus nos revela, com certeza receberemos bênçãos e as portas serão abertas e Deus derramará bênçãos sobre a vida dessa pessoa. Amém? Então é muito sério, gente. E teve um outro testemunho de uma outra pessoa para a gente ver como tem o poder da palavra, né? Nós vimos o poder de uma maldição, de uma palavra de maldição, e nós vamos ver também o poder de uma palavra de bênção. Há mais ou menos um mês e pouco atrás, uma pessoa chegou para mim e falou: pastora, será que dava para a senhora conversar com o meu esposo? Porque ele está querendo algo que eu não quero. Ele queria mais um filho. E ela falou: não, eu já tenho 3 filhos e é mais do que suficiente. E ele não quer que eu ligue, ele também não quer fazer a ligadura. E eu não quero mais, eu já tenho 3 filhos, eu não preciso de mais filhos. Então a gente precisa. E eu falei para ela: deixa eu te falar uma coisa, querida. Você nunca vai convencer seu esposo a nada. Nós nunca convenceremos nosso esposo a nada. As pessoas a nada. Então, quanto mais você falar, quanto mais você bater de frente com ele, mais ele vai querer, mais ele vai fechar o coração dele, mais ele vai querer isso, né? Que você não faça ligadura. Aí eu falei para ela, olha, começa a abençoar a vida dele, começa a declarar sobre a vida dele o espírito de arrependimento, começa a declarar sobre a vida dele que ele é um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem cheio da presença de Deus. Porque um homem cheio da presença de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele vai fazer, consequentemente, a vontade de Deus, não é verdade? E se isso, mais um filho, fosse a vontade de Deus, Deus com certeza convenceria ela que Deus queria. Mas se não fosse a vontade de Deus mais um filho, então Deus convenceria ele a não querer, não é verdade? Então, a Bíblia diz que Deus sabe o que cada um de nós precisa. Tá? Então você não precisa estar pedindo a Deus, mandando Deus fazer nada. Senhor, vai lá, faz isso. Senhor, faz aquilo com meu marido. Senhor, convence minha esposa daquilo. Senhor, convence meu filho a fazer isso, isso, isso. A gente pede o que a gente quer. Por isso que Deus não faz. Tá? Então a Bíblia diz que Deus sabe o que nós precisamos. Então nós não precisamos pedir nada, nós só precisamos ministrar, nós só precisamos profetizar, nós só precisamos declarar sobre a vida das pessoas. E mais uma vez eu falo, quando você declara que o teu esposo, a tua esposa é um homem ou mulher cheia da presença de Deus, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, então você já está dizendo que a vontade de Deus vai ser soberana na vida daquela pessoa. Então, não precisa você pedir nada, porque a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável, não é verdade? E ela começou a declarar sobre a vida do esposo. E quando foi alguns dias atrás, ela falou para mim assim que impressionante, que ela perguntou se eu lembrava que ela tinha me pedido isso. E eu falei que sim. Ela falou: então a senhora me ensinou a declarar, e eu comecei a declarar. E
Meu esposo hoje veio falar para mim que eu podia fazer a ligadura porque ele realmente achou que é melhor não ter mais filhos. Então, gente, olha, é impressionante a forma com que Deus trabalha. E olha, essa pessoa só fez declarar. Ela só declarou sobre a vida dele. Ela não pediu nada a Deus. Ela vivia pedindo a Deus. Senhor, não deixa. Senhor, eu não quero. Senhor. Então, era a vontade dela. Quando ela começou a declarar sobre a vida do marido, o Espírito Santo de Deus convenceu o esposo da vontade dele na vida do casal. Amém? Então, é isso que Deus quer. Então, nós temos que aprender, nós estamos aprendendo dentro desse estudo, nós estamos aprendendo também isso. Estamos aprendendo a como conquistar as promessas de Deus da forma correta. Amém? Então, é profetizando, é declarando, é ministrando sobre a vida das pessoas, que Deus vai operar a vontade dele sobre a nossa vida e sobre a vida da pessoa que nós estamos ministrando, que nós estamos declarando, tá? Então, nós vimos aqui 2 testemunhos de 2 pessoas, uma que declarou o mal e a outra que declarou o bem. Tá? E que todas as 2 foram concretizadas, tá? Todas as 2 foram concretizadas. E, infelizmente, a maldição, ela veio como é a palavra de Deus fala, né? Que é para nós e para nossa descendência, para nós e para nossa casa, tanto a bênção como a maldição, tá? Então, aconteceu que a maldição foi gerada na vida da pessoa que lançou, tá bom? Então, gente, olha, e se não for a misericórdia de Deus, nós caminhamos em cima de maldição a nossa vida inteira, não conseguimos romper nos caminhos da nossa vida. Eu estava falando com uma pessoa entrou em contato comigo, e ela falando exatamente isso: pastor, eu estou precisando de oração em todas as áreas da minha vida, eu estou precisando de oração, eu estou precisando de libertação dos meus filhos, eu estou precisando de oração no meu casamento, das minhas finanças, portas abertas de trabalho, que há muito tempo que está fechado. Então, assim, saiu falando de tudo, em todas as áreas, precisando de oração. E eu falei para ela, eu mandei inclusive o vídeo de número 1. Não foi nem o vídeo de número 1, foi o primeiro vídeo que eu postei, não foi ao vivo, não foi live, explicando o que é que a gente estava começando, explicando esse estudo que nós já estamos no vídeo, no live de número 85, eu estava exatamente explicando sobre isso. E é exatamente isso, existe algumas áreas das nossas vidas, às vezes todas, né? Infelizmente, tem pessoas que todas as áreas estão amarradas, e é como se literalmente, não é como no reino espiritual, são amarradas literalmente no reino espiritual, tá? Porque quando nós começamos, elas são amarradas por maldições, por coisas que ficaram lá atrás e que deram legalidade no reino espiritual para que aquela área da nossa vida estivesse amarrada. Financeiro, nossa vida conjugal, nossa família, nossos filhos, nossas finanças, nossa saúde. Tem pessoas que vivem doente. Não é verdade? Tem pessoas que vivem doentes. Interessante que há muito tempo atrás, logo quando a gente iniciou, uma jovem senhora entrou em contato comigo porque ela e as 2 filhas dela viviam doentes, mas era uma doença atrás da outra. Era tipo assim, hoje ficavam curadas, amanhã já era outra doença. Hoje acabava uma doença, daqui a pouco já iniciava uma outra doença. E era uma coisa assim que ela, quando entrou em contato comigo, ela falou: pastor, eu já não aguento mais, eu já não suporto mais isso. São anos da minha vida, eu e minhas 2 filhas nunca conseguimos ter saúde. Então nós começamos, eu entrei em contato com ela e começamos a ver de onde vinha isso, e eram maldições, e começamos a romper, e para a glória de Deus, a última vez que eu falei com ela, eu não sei se ela continua ainda no propósito, eu nunca mais a vi, e para falar bem a verdade, eu não me lembro mais nem o nome dela, já faz um tempão, mas eu sei que a última vez que eu falei com ela, ela não
nem ela nem as crianças tinham tido mais nada. Ou seja, uma maldição que estava dentro da geração. Você está entendendo? Então, assim, existe coisas que são no reino espiritual, que nos prendem no reino espiritual, tá? Nos impedindo de caminhar, nos impedindo, as portas não se abrem e as coisas não acontecem. E nós estamos aprendendo exatamente isso nesse estudo. O Espírito Santo de Deus nos revela exatamente aonde é que está a amarração da nossa vida para que seja liberado. Tá? Com arrependimento, com perdão, aí depende, é Deus que revela, é o Senhor quem sabe, mas literalmente são correntes no reino espiritual, é como eu falo, são correntes no reino espiritual que parece que a gente dá 3 passos para frente e essa corrente nos puxa 4, 5, 7, 10 para trás. Tá? Então, assim, pessoas que não conseguem desenvolver em certas áreas da vida. Então, com certeza, existe sim, existe uma causa, a gente tem que buscar a causa disso para que seja rompida em nome de Jesus, tá bom? Hoje até interessante que eu orei por uma jovem hoje que, gente, olha, eu fico impressionada com isso. Ela sofria de uma dor na cabeça mais de muitos anos, de quando ela era criança, e médico nenhum conseguia descobrir a causa dessa enfermidade. Mas eu conversando com ela, gente, Deus mostrou algo e literalmente, gente, lixo aqui dentro, tá? Acertos que precisa ser feito lá atrás. Mas o Senhor me mandou dizer a ela que Deus iria curá-la, mas que ela entrasse no propósito para que ela pudesse romper com isso lá atrás, porque senão haveria uma possibilidade, eu estou falando que haveria, Deus não me disse que ela iria receber de volta, mas haveria uma grande possibilidade dela receber de volta essa maldição, essa dor, por conta que não foi rompido lá atrás, não foi feito acerto lá atrás. E para a glória de Deus, quando eu acabei de orar por ela, ela começou a chorar e ela não sentia mais dor nenhuma, tá? Mas olha, gente, eu falo isso agora porque acontece isso já aconteceu isso e acontece muito isso, tá? Eu oro por alguém, esse alguém é curado e alguns dias depois a enfermidade volta, tá? Mas pastora, bênção que Deus dá, ele tira de volta? Não, ele não tira de volta. Mas nós trazemos de volta a enfermidade se nós não rompermos com correntes no reino espiritual. Tá? Se nós não fecharmos portas, brechas no reino espiritual. Então não é Deus que devolve, somos nós que trazemos de volta. Tá? Então, assim, se por um acaso eu oro por você e algum tempo depois aquilo volta, principalmente enfermidade, pode ter certeza que existe legalidade, brecha no reino espiritual. Então nós temos que buscar isso, nós temos que buscar o porquê disso, de onde veio isso, para que a gente possa romper, fazer acertos para que não volte mais, para que brechas sejam fechadas e que não volte mais. Tá bom? Então pode acontecer sim, pode acontecer de voltar sim, tá certo? Mas nada que Deus não mostre se você fizer a sua parte, tá bom? Deus revela, Deus tem pressa em nos abençoar, Deus revela o que está no oculto, Ele revela o que está no escondido quando você busca. Tá bom? Lembre-se, o homem natural não discerne as coisas do Espírito. Se nós andamos na carne, então nós não vamos entender a voz de Deus, nós não vamos discernir as coisas de Deus. Tá bom? Então é por isso que nós estamos aprendendo a, como diz a palavra de Deus, se vives no Espírito, ande também no Espírito. Ou seja, se você diz que é cristão, então prove que você é cristão praticando a palavra de Deus. É exatamente isso que a palavra está falando, tá bom? Gente, olha,
teve uma pergunta aqui interessante, se eu não me engano, foi essa pergunta que essa pessoa fez. Pastor, então quer dizer que nós temos que andar o tempo todo correto? Foi mais ou menos isso. Andar o tempo todo na presença de Deus? Gente, olha, vamos entender uma coisa. Claro que sim. Nós temos que buscar, sim, andar 24 horas da nossa vida buscando direção de Deus em tudo. Óbvio, claro que nós não vamos conseguir. Não é verdade? Óbvio, claro que nós não vamos conseguir, porque nós somos pecadores, porque nós somos, olha, aqui Carla está dando o testemunho, está falando exatamente dela, foi exatamente... eu estou falando porque ela está falando, tá? Foi a sobrinha dela, olha, a Carla está dizendo, foi a sobrinha dela que passou a tarde comigo, está muito bem, hoje de manhã estava chorando de dores e depois da oração liguei para ela e ela me disse que estava muito bem e passou a tarde aqui em minha casa, almoçou e sente muito bem e feliz. Glória a Deus. Foi exatamente essa jovem, a sobrinha da Carla, que sofria dessa enfermidade há muitos anos, segundo Carla, sofria dessa enfermidade há muitos anos, já tinha ido a vários médicos, inclusive estavam aí com horários marcados de novo aí para ir mais alguns médicos e nunca ninguém conseguiu descobrir o motivo desta enfermidade. Ela não conseguia nem tomar remédio, que ela botava para fora e ela não conseguia parar remédio no organismo dela. Então, essa era muito sério a situação dela. Então, nós vimos exatamente isso. Nós, temos que buscar andar no Espírito, temos que buscar andar no nosso homem espiritual 24 horas da nossa vida. Nós estamos buscando exatamente isso, um novo estilo de vida, um estilo de vida que agrada a Deus, né? Mas óbvio, claro que nós não vamos conseguir 24 horas. Por quê? Porque nós somos carne, nós somos pecadores. E a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado chama o próprio Deus de mentiroso, não é verdade? Porque nós somos carne também, tá? Então, assim, mas claro que nós temos que tentar. Tá certo? Não é porque a gente, não, eu sou carne, então eu vou deixar para lá, eu não vou tentar. Não, de forma alguma. Tá certo? Desculpa, gente, hoje acabou que eu tô lendo algumas mensagens. Eu não sou de fazer isso, gente, mas às vezes é porque eu fico preocupada. Mas Lourdes aí tá dizendo que o irmão dela sofre de esquizofrenia. Ele pode sim, querida, ficar bom. Pode sim. Tá certo? Só depende de você. Uma vez uma pessoa me procurou logo no início dos meus lives. Um rapaz me procurou pedindo ajuda para um irmão dele que sofria de esquizofrenia há muitos anos. E eu fui atrás para buscar de onde veio isso e tal, e conseguimos e tal, mas eu pedi muito para ele, para a mãe dele, permanecer no propósito, garantindo que ele iria ser liberto, porque eu garanto, porque não sou eu que faço, mas é Deus. Amém? E Deus tem promessa, não tem nada que Deus não possa, mas quando nós fazemos a nossa parte, tá? Mas infelizmente eles nunca entraram no propósito, sempre botando a desculpa de porque era muito problema, ou a gente tem que definir, gente. Então a gente tem que decidir o que é mais importante pra gente, o que nós queremos. Tá? A pastora não tem um tempo, a pastora porque eu trabalho muito, a pastora porque é muito difícil. Não tem desculpa, não tem desculpa. A tua parte é você quem tem que fazer. Nem eu vou fazer e muito menos Deus, tá? A tua parte é você quem tem que fazer. Então, para de dar desculpas, chega diante de Deus, Senhor, me ajuda a administrar o meu tempo, me ajuda a administrar, porque eu quero conquistar a minha promessa. Então, só depende de você, tá bom? Se você não faz, eu costumo dizer isso. Gente, olha, eu garanto a você a tua vitória, não me importa qual é o teu problema, não me importa, para Deus não tem nada impossível. Para Deus não tem problema pequenininho e problema grande, não. Para Ele nada, absolutamente nada. Da mesma forma que Ele cura uma dor de cabeça, Ele cura um câncer. Para Deus não tem nada impossível, tá? Agora, eu garanto se você fizer a sua parte, tá? Porque eu tento fazer a minha com excelência.
tá? Claro, óbvio que eu sou falha, mas eu estou aqui nos lives, eu estou acompanhando vocês, o tempo que eu posso, eu tô direcionando vocês, eu tenho ligado, eu tenho dado respostas, pessoas entram em contato comigo às vezes e falam, pastor, eu fiquei feliz porque eu confesso que eu mandei mensagem para a senhora, mas eu não acreditaria que a senhora ia entrar em contato comigo de volta, porque já aconteceu outras vezes e eu não consegui falar com a pessoa, mas a senhora me procurou, a senhora me respondeu. Então, gente, olha, eu estou tentando fazer a minha parte, tá bom? Eu tento fazer a minha parte com excelência. Faça a sua também, porque Deus é fiel para cumprir o que prometeu na sua vida. Você tem promessa, promessa de saúde, promessa de libertação, promessa de restauração, promessa com os filhos, promessa financeira, promessa na vida espiritual, promessa no teu casamento, promessa na tua família. Você tem promessa em todas as áreas da sua vida. Agora conquiste. Amém? Lembre-se, a promessa está aqui, a conquista está aqui. Entre uma e outra existe um espaço que só vai ser preenchido por você na tomada de atitude. Amém? Tome atitude e conquiste a tua promessa. Nesse estudo nós estamos aprendendo exatamente isso. Passo atrás de passo, como conquistar as promessas de Deus para nossas vidas. Então, gente, é isso. Vamos cuidar com o nosso plantio, vamos cuidar com o que sai da nossa boca. Quanto mais você abençoa, mais você vai ser abençoado, tá? Quanto mais você lança bênçãos sobre as pessoas, mais Deus vai lançar bênçãos sobre a sua vida, tá bom? Então, aprenda que a sua boca é manancial de vida, tá bom? E não de morte, tá certo? Há poder nas suas palavras. Cuidado, tá bom? Vamos cá, vamos voltar para fortalezas relacionadas com Deus. Nós demos início no último live e isso é muito importante, gente, tá bom? Com certeza, como eu falei no último live, tem muita gente que tem fortalezas com Deus. Tem muita gente que está assistindo esse vídeo e que vai se identificar porque que algumas áreas da sua vida não consegue desenvolver. Pode ter certeza que existe alguma fortaleza com relação a Deus, tá? Principalmente na vida espiritual. Quando você não consegue desenvolver a tua vida espiritual, pode ter certeza, sem sombra de dúvida, existe alguma fortaleza levantada com relação a Deus, tá bom? Então, não tem como desenvolver, tá certo? Ou então existe algum assunto mal resolvido com o seu pai, tá? Então, porque tem uma relação muito forte entre pai, o pai biológico, e Deus, tá? Que é o pai dos espíritos, tá bom? Então, existe uma ligação muito forte. Quando você precisa fazer acerto com o seu pai lá atrás, normalmente você não consegue desenvolver a sua vida espiritual com o pai do céu, tá certo? Então, mais uma vez eu lembro do rapaz que me procurou, que foi abusado com 3 anos de idade, e quando eu conversando com ele, ele era homossexual, e eu conversando com ele, foi quando ele falou, se Deus existe, então ele me odeia, né? E quando eu perguntei por que você fala isso, ele disse, porque que ele permitiu o meu pai me abusar sexualmente quando eu tinha somente 3 anos de idade, né? Então aí ele já levantou uma fortaleza das duas coisas. Aí foram as duas coisas. Foi uma fortaleza com relação ao pai e com relação a Deus, tá? Primeiro, com relação ao pai, porque o pai abusou dele e ele não conseguia perdoar o pai, né? Ele, na época, ele era homossexual. Ele saiu daqui, aceitou Jesus, saiu da minha casa uma outra pessoa, eu não o vi mais, eu não sei o seu nome, eu não sei mais nem quem ele é, eu posso passar na rua e eu não cumprimentar, porque eu não me lembro mais quem ele é, mas eu tenho absoluta certeza que ele saiu daqui da minha casa com uma nova história escrita por Deus na sua vida.
absoluta certeza eu tenho disso. Porque o Espírito Santo de Deus fez uma obra muito linda na vida daquele jovem, naquele dia aqui na minha casa, tá? Então, assim, ele levantou uma fortaleza contra o pai, ele tinha assuntos pendentes com o pai, para liberar perdão para o pai, e ele levantou uma fortaleza contra Deus, porque ele culpava Deus, na realidade, do pai ter abusado ele. Ele culpava Deus porque Deus permitiu que o pai abusasse dele simplesmente com 3 anos de idade. Tá bom? Então, assim, isso é uma fortaleza, tá? Porque Deus permitiu. É uma fortaleza, tá? Então, vamos lá. Só para a gente dar uma revisada no que a gente falou no último vídeo. Como você vê Deus? Algumas pessoas, quando pensam em Deus, têm a ideia de um Deus tirano, vingativo, punitivo e até mesmo condicional. Tudo isso rege a nossa maneira de encará-lo. E quando oramos, pedindo algo a Deus, muitas vezes a nossa fé é bloqueada por causa desses conceitos. Veja bem, são algumas fortalezas que nós levantamos. Achamos que Deus não ouve a minha oração. Não tem pessoas que falam isso? Não, acho que Deus não ouve a minha oração. Deus não está ouvindo a minha oração. Outras pessoas pensam assim, acham que Deus não gosta de mim, né? Não, acho que Deus não gosta de mim. Ele não vai me dar porque Ele não gosta de mim. Outras vezes Deus permitiu. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Isso é algo, gente, que é muito falado, infelizmente, pelo povo de Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Tá? Então, quando você questiona Deus dessa forma, primeiro, quando você diz por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo, primeira coisa, você já está aí recebendo uma maldição, porque você está questionando e rompendo princípios bíblicos que diz que Deus não é injusto e nele não há injustiça nenhuma. E quando você diz que eu não mereço, ou por que Deus permitiu, ou então eu não mereço isso, você está dizendo que Deus é injusto. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Quando você diz por que Deus permitiu e quando você diz eu não mereço isso, você está dizendo que Deus é injusto. Tá? E a palavra de Deus diz que Deus é justo e que não há injustiça nenhuma no Senhor. Deus jamais será injusto com ninguém. Ele nunca será injusto. Ele é o justo juiz. Tá? Então, quando nós falamos isso, quando nós declaramos isso, nós estamos levantando uma fortaleza contra Deus. Nós estamos determinando algo na nossa vida. Tá? Então, por exemplo, se eu acho que Deus é injusto, se eu acho que eu não mereço isso, está passando por isso, ou se eu acho que por que Deus permitiu que isso acontecesse, então quando eu for orar a Deus com relação a isso, a esse assunto, eu não vou ter fé suficiente para que eu possa pedir a Deus. Não é verdade? Óbvio, claro. Se eu acho que Deus é injusto, então, quando eu for pedir algo a Deus com relação a isso, eu não vou estar acreditando que o Senhor possa fazer para mim. Não é verdade? Então, se eu acho que Deus não gosta de mim, ou que Deus me odeia, ou que Deus não ouve as minhas orações, então quando eu for pedir algo a Deus, eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu não vou ter fé suficiente para me orar e pedir a Deus sobre algo que eu acho que Deus não está me ouvindo. Então, eu estou levantando também, nesse caso, uma fortaleza com relação a Deus, e isso está me impedindo de conquistar em Deus as promessas para a minha vida. Então, eu estou impedindo de conquistar aquilo que Deus tem para me dar. Eu estou impedindo com a fortaleza que eu levantei. Então, é quando eu falo, gente, entende uma coisa, Deus a gente não procura entender, Deus a gente procura obedecer.
Amém? Então não procura entender Deus, procura só obedecer a Deus. Senhor, olha, eu não queria que fosse assim, né? Mas olha, eu vou, em obediência, eu vou fazer, tá? Em obediência à tua palavra, eu vou fazer. Tá? E pode ter certeza que quando você obedece, mesmo sem entender, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, vai abrir o teu entendimento e você vai esclarecer aquilo que você não sabia. Tá? Então, à medida que você vai obedecendo a Deus, você vai buscando mais intimidade com Ele. À medida que você vai obedecendo a Deus, você vai conquistando intimidade com Deus. Por quê? Porque a obediência faz parte do compromisso com Deus. Tá? Então, nós temos visto sobre isso, tenho falado muito sobre isso. O compromisso com Deus, com a palavra de Deus, ler, ouvir, praticar a palavra de Deus, o compromisso com Deus, com a palavra de amar aquele que te odeia, perdoar aquele que te fere, dar a segunda face àquele que deu na primeira, orar por aquele que intenta o mal contra você, abençoar aquele que te amaldiçoa. Então você está o quê? Você está obedecendo a Deus. Então quando você obedece a Deus, você vai conquistar intimidade com Ele. Aí mais adiante ele vai explicar, você vai entender exatamente o que foi que você fez, tá certo? Porque ele vai abrir o teu entendimento, tá bom? Então, Deus a gente não questiona, Deus a gente obedece. Tá bom? Então, quando oramos pedindo algo a Deus, muitas vezes a nossa fé é bloqueada por causa desses conceitos errados que nós levantamos com relação a Deus. O conceito de que Deus não me ama, o conceito de que Deus ele não me ouve, o conceito de que eu não mereci aquilo que aconteceu porque que Deus permitiu. Então, conceitos errados, quando nós levantamos, isso bloqueia, amém? E esses conceitos são exatamente fortalezas. Então, isso nos bloqueia de conquistar de Deus aquilo que Ele tem para nós, tá bom? Então, temos conceitos errados a respeito da correção de Deus e a palavra nos diz que aquele que está sem correção é bastardo e não filho. Olha, isso é muito sério. Isso daí é normal, infelizmente, é normal entre os crentes. Tá? É normal entre o povo de Deus, tá? Ter um conceito errado com relação à correção de Deus. Ninguém gosta de correção, não é verdade? Ninguém gosta de correção. Então, quando fazemos algo errado, que Deus nos corrige, nós não queremos aceitar. Nós só queremos de Deus as coisas boas, né? Jó fala isso para a mulher dele, lembra? Quer dizer que as coisas boas de Deus você recebe, as coisas ruins você não quer receber? Né? Então, a correção de Deus é necessária para o nosso crescimento espiritual. Presta atenção. A correção de Deus é necessária para o nosso desenvolvimento da nossa vida espiritual. Ou seja, o nosso desenvolvimento da nossa comunhão com Deus. A correção é necessária. Deus, a palavra de Deus diz, Hebreus 12:8, que Ele corrige a quem Ele ama. Ele não corrige o bastardo. Como é normal a gente ver pessoas que, pastora, mas olha, fulano lá, meu vizinho, não vai para a igreja, mal acredita em Deus, mas olha, onde ele toca a prosperidade. Tudo dele funciona. Ele tem o melhor, ele tem a família, ele tem carro zero, ele tem o green card, ele tem isso, ele tem aquilo. E eu luto pra caramba e não tenho nada, né? Então, muitas vezes, quando a gente... ao contrário, mais ainda, eu luto pra caramba e só vivo em prova. Né? Então, assim, vamos entender uma coisa. A Bíblia diz isso, que Deus ele não corrige o bastardo, ele corrige o filho. Tá? Então, o nosso conceito de correção de Deus é errada.
Nós temos que, eu já falei sobre isso e eu repito, para uma forma de eu entender, isso com certeza foi o Espírito Santo de Deus que me ensinou, tá? Uma forma de eu entender a correção de Deus e entender as provas na minha vida de Deus e aceitar e viver e entender que dentro das provas, dentro das correções, eu tenho algo a aprender de Deus na minha vida. Se eu murmurar, eu não vou conseguir aprender. Não é verdade? Se você está atravessando num deserto, murmurando, você não vai conseguir nada, o peso vai ser maior, o calor vai aumentar muito mais, não é verdade? Você não vai aprender nada ali dentro, porque você o tempo todo murmura. Você não está apto para estar ouvindo e vendo as coisas que estão acontecendo no deserto para que você possa aprender e crescer espiritualmente. Por quê? Porque você murmura o tempo todo, não é verdade? Então, quando passar pelas provas, passar pelas correções, Deus me ensinou a pensar de forma diferente. A palavra de Deus diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Então, todas as vezes que eu provo aquele que Ele ama, né, também. Então, todas as vezes que eu estou passando por uma prova, por uma correção, pelo deserto, então a minha forma de pensar é diferente. Então eu resolvi aprender e praticar, pensar dessa forma. Quanto mais, se Deus, a palavra de Deus diz que Deus, Ele prova aquele que Ele ama, então quanto maior a prova na minha vida, maior é o amor de Deus por mim. Então a tua forma de pensar vai direcionar a tua forma de agir. Tá? Então, para que você passe pelo deserto, para que você passe pelas provas, pelas lutas, pelas correções, aprendendo algo de Deus ali naquele deserto, naquele vale, então é extremamente necessário você mudar a tua forma de pensar. Tá certo? E você começar a entender que Deus, Ele corrige o filho e não o bastardo. Que Deus, Ele prova aquele que Ele ama. Tá? Então, se você passa por provas, então é porque Deus te ama. Amém? Agora vamos entender uma coisa, gente. Muitas vezes nós passamos no deserto, o Espírito Santo de Deus nos leva até o deserto, preste atenção. Isso é para você não acomodar dentro da prova. A gente não pode acomodar dentro da prova. A gente não pode acomodar dentro da correção, não, de forma alguma. Tá? Entenda uma coisa. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus nos leva até o deserto, né? E para nos provar, e pela murmuração, e pela falta de sabedoria, e pelo julgamento ou reclamação de Deus, nós permanecemos no deserto mais tempo do que a gente deveria passar, tá? Então entenda uma coisa, existe um tempo que Deus determina para cada deserto teu. Deus determina, quando Deus te coloca na prova, quando Deus te coloca no deserto, quando Deus te dá uma correção, Ele determina, Ele já sabe o tempo daquilo. Quando Ele tirou o povo dele lá do Egito para passar para a terra prometida, Ele tinha um tempo determinado para aquele povo ali no deserto, né? Um tempo geograficamente de atravessar o deserto. Mas Deus já sabia que aquele povo era rebelde, Deus já sabia que aquele povo, se Deus botasse eles em linha reta para atravessar o deserto, Deus já sabia que aquele povo era um povo rebelde e sabia que se ele permitisse o povo atravessar o deserto em linha reta, à medida que as provas começassem a vir, o povo iria querer voltar para o Egito, tá? E iria conseguir, porque ele iria achar o caminho. Então, por isso que Deus fez ele arrodear, amém? O deserto. Uma forma de se perder, uma forma de não achar o caminho de volta, tá certo? Então, vamos entender que Deus tem um tempo determinado para você no deserto. Tá bom? Então, quando você entrar numa prova, quando você entrar no deserto, quando você entrar numa correção, primeira coisa que você faça, ao invés de você reclamar,
pergunta a Deus, Senhor, para que o Senhor está me permitindo passar por aqui? Fala para mim o que eu tenho que aprender dentro do deserto. Porque quando eu aprender aquilo que o Senhor me trouxe para aprender, então o Senhor vai me tirar do deserto dentro do teu tempo e não dentro do tempo da minha rebeldia e da minha murmuração. Amém? Então, comece a agir de forma diferente. Por quê? Porque o deserto ele fica mais leve. O deserto, quando você passa consciente do que você está, que você tem que aprender algo ali e que existe um tempo determinado para você ali, não vai ser o resto da tua vida. Então, quando você tem consciência disso, você se coloca diante de Deus para perguntar para Ele e você rompe com o jugo do diabo na tua vida dentro do deserto. Então não se torna pesado. Amém? O jugo não se torna pesado, porque Cristo coloca o jugo dele, tá? E o fardo dele sobre você. Então é muito melhor você atravessar uma prova glorificando a Deus e entendendo que eu preciso aprender algo ali dentro, do que você atravessar um deserto murmurando. O deserto vai ficar muito mais longo, o deserto vai ficar muito mais quente, o deserto vai ficar muito mais pesado ali, não é verdade? Quando eu saio para trabalhar ou para fazer alguma coisa, principalmente trabalhar, eu falo para Deus, Senhor, meu dia hoje sem o Senhor seria longo e pesado, mas na tua presença eu sei que será leve, suave e rápido. Espírito Santo de Deus, seja o meu companheiro nesse dia. Fala comigo, revela-te a mim, me direciona no dia de hoje, porque aí eu sei que meu dia vai ser leve e suave. Tá? Então, mesmo que eu passe por lutas naquele dia, mesmo que eu passe por provas naquele dia, mas com certeza o meu dia é mais leve, mais suave. Tá certo? Então, nós é quem determinamos o que você quer passar. Como é que você quer que seja o seu dia? Você quer que seja um dia não que não vai ter prova, não é isso que Deus não nos livra das provas nem das lutas, não, tá bom? Nem sempre Ele nos livra das covas de leões nem das fornalhas de fogo ardente, não, tá certo? Mas Ele está sempre presente quando a gente permite que Ele esteja, tá bom? Então é você quem determina, como é que você quer passar o seu dia. Se você quer passar o seu dia na presença de Deus ou se você quer passar o seu dia agindo como você quer. Tá? Então, é você quem determina. Eu todos os dias eu peço ao Senhor, Senhor, Espírito Santo de Deus, seja o meu companheiro nesse dia. Tá? Então, e faça por onde. Não é só você pedir, não. É você fazer por onde. Tá certo? Que a presença dele seja com você. Tá bom? Seria, então, motivo de nos alegrarmos com a correção do Pai, pois ela visa sempre a aproximação e não a exclusão. É exatamente isso que eu falei, tá bom? Então, é sempre um motivo para nos alegrarmos com a correção do Pai, porque o Pai corrige aquele que Ele ama. Se Deus nos corrige, é porque Deus quer o melhor para nós. Lembra de Jeremias? Quando Deus falou assim para Jeremias, Jeremias, você acha que eu posso consertar esses vasos quebrados? E porque fui eu que fiz. Fui eu quem fiz esse vaso. Então eu posso consertá-lo, eu posso quebrá-lo todo de novo e fazer um novo vaso. Eu posso. Mas para isso, Deus disse para Jeremias, desce lá na olaria que você vai ver o que eu posso fazer. Tá? Então, Deus pode sim, Deus pode nos transformar, Deus pode nos fazer um vaso novo, Deus pode sim, mas nós é quem temos que tomar a atitude de descer a olaria. Amém? Deus não vai nos descer a olaria à força, tá? Mas Ele vai
nos enviar a ela. Tá? Então, descer a olaria é opção minha e tua. Tá certo? Não existe Deus refazer o vaso se não for na olaria. E para a olaria nós temos que descer. Amém? Reconhecer os nossos erros, certo? Pedir perdão, tá? Reconhecer, buscar o arrependimento, tá certo? Obediência, para que Deus possa nos revelar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, tá certo? Então, gente, eu vou ficar aqui. No próximo live eu vou ler com vocês alguns versos bíblicos em Hebreus que falam sobre isso, para poder a gente finalizar fortalezas relacionadas com Deus, tá bom? Então, peça a Deus que te revele. Se você não consegue, se você tem dificuldade na tua vida espiritual, eu tenho tantas pessoas que entram em contato comigo e falam a mesma coisa. Pastora, eu não consigo ter intimidade com Deus, eu tenho buscado, eu tenho lido a Bíblia com compromisso, eu tenho ouvido os teus vídeos, eu tenho feito as coisas com compromisso, eu tenho tentado, mas eu não consigo ter intimidade com Deus. Eu não consigo sentir Deus como eu vejo as pessoas sentindo. Eu não consigo. Então pode ter certeza, gente, pode ter certeza, pergunte a Deus, peça ao Senhor que te revele em sonhos, te revele em visões, peça a Ele, porque Ele vai revelar. Sabe por quê? Porque Ele quer, é Ele quem quer intimidade com você. É Ele quem quer, mais do que você, Ele quer intimidade com você, tá certo? Mas é você que tem que conquistar, somos nós quem temos que conquistar, tá bom? Então, gente, vamos encerrar por aqui, tá bom? Vamos orar. Se você tem uma enfermidade ou você quer orar por alguém representando essa pessoa, coloca a mão na enfermidade. Se você tem algum problema com insônia, depressão, ansiedade, pânico, coloca a mão na tua cabeça, que eu quero orar por você também, tá certo? Vamos orar. Se você pode, fecha teus olhos. Pai Santo, na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida, eu coloco a tua palavra, eu coloco o teu povo, Senhor, diante de ti, Pai. Te peço perdão, Senhor, pelos nossos pecados de pensamento, palavras e atos. Meu Deus, eu te dou graças, Senhor, por mais um dia. Te dou graças por mais um live onde o Senhor é presente conosco. Te dou graças, Senhor amado, porque o Senhor tem nos sustentado, nos guardado. O Senhor tem nos livrado, nos direcionado, Pai. Senhor, em nome de Jesus, estende as tuas mãos e opera o impossível. Abre os teus olhos, Senhor amado, e sonda-nos, Deus, a cada um. Deus amado, abre os teus ouvidos e ouve as nossas orações, Senhor, as nossas súplicas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu repreendo agora, mas reponho por terra, em nome de Jesus Cristo, todo o espírito de aborto espontâneo na vida desta mulher que me ouve neste momento, em nome de Jesus Cristo, toda palavra de maldição, toda maldição sobre o ventre dessa mulher que me ouve nesse momento, sobre o útero desta mulher que me ouve nesse momento, que tem abortos espontâneos, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, e eu abençoo o teu ventre, em nome de Jesus. Eu repreendo, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de pânico, de insônia, de depressão, de ansiedade, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Revela-te, Pai, revela-te a cada um, Senhor, que me ouve nesse momento. Revela-te em sonhos, em visões, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Fala, direciona cada um, Pai amado, de acordo com a necessidade de cada um, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o teu espírito de arrependimento esteja sobre cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu ainda te peço, Senhor, por causa na justiça, Pai, eu te dou graças, Senhor, porque são várias as testemunhos, Pai amado, de causa na justiça que o Senhor tem liberado, portas que o Senhor tem aberto, meu Pai. Te dou graças, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, mas que o Senhor possa, Senhor, continuar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, na justiça criminal, na justiça de família, na justiça de trabalho, na justiça da imigração, meu Pai. Nada, absolutamente nada, Pai, é impossível para o Senhor, e eu coloco todos nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, que o Senhor possa estar liberando, Pai, essas causas, Deus, em nome de Jesus Cristo,
Cristo. Te peço por portas abertas, Senhor, porta de trabalho, portas de um local para mudar a igreja, porta de local, Deus amado, para morar, porta de casa própria, porta de um carro, Deus amado, para o trabalho, meu Deus, porta de casamento, Senhor. Tu é Deus que abre porta e ninguém fecha. Tu é Deus que fecha a porta e ninguém abre. Senhor, eu rompo em nome de Jesus Cristo com toda maldição na vida financeira do teu povo. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Abre porta de trabalho, Senhor amado, para o teu povo. Senhor, pessoas, Deus amado, que já tem anos, Pai, que não conseguem uma porta de trabalho fixo, Deus. Que o Senhor possa estar abrindo, que o Senhor possa estar direcionando, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu ainda te peço, Senhor, pela vida sentimental do teu povo, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Deus amado, libera, Pai, o varão para essa varoa que me ouve, libera a varoa para esse varão que me ouve nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor possa, Deus amado, estar rompendo com toda maldição na vida dessa pessoa, na vida sentimental dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Te peço pelas famílias, Senhor, pelos filhos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, derrama do teu espírito de arrependimento sobre os maridos, sobre as esposas, sobre os filhos, Pai. Volta o coração dos filhos para o coração dos pais, volta o coração dos pais para o coração dos filhos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor possa, Pai amado, estar derramando da tua misericórdia, da tua graça, do teu favor e bondade sobre as famílias, Pai. Como as famílias estão desestruturadas, Senhor, porque o teu conceito, Senhor amado, de família, Senhor, saiu dos lares, meu Deus, que o Senhor possa estar trazendo de volta o teu conceito, Senhor amado, de família, o teu conceito, Deus amado, de família, biblicamente falando, Senhor, que as mulheres, Deus amado, possam entender, Pai, os seus lugares, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que os homens possam entender os seus lugares, Deus, e saber, Deus amado, que honre a sua esposa, para que as tuas orações sejam ouvidas no céu, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, visita os filhos, Senhor, nossos filhos que estão fora da tua presença, traz de volta, nossos filhos que não te conhecem, revela-te a cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nossos filhos e netos que são pequenos, que são crianças, que possam crescer em estatura e conhecimento teu, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que o Senhor possa estar guardando, Deus, que o Senhor possa estar livrando, que o Senhor possa estar cobrindo a mente de cada um. Eu declaro que a mente das nossas crianças são tua, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, Senhor, ainda te peço, Pai amado, por opressão maligna, Deus, eu repreendo toda opressão maligna na vida dessa pessoa, toda opressão na cabeça, no estômago, nas pernas, nas costas, no ombro, em nome de Jesus, vai bater em retirada toda opressão maligna, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai amado, te peço pela libertação do teu povo, Pai, pessoas que estão precisando, Deus amado, de libertação na área libertação de droga, libertação de álcool, de cigarro, libertação de pornografia, libertação de jogo. Deus amado, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, Senhor, todo espírito de pornografia, todo espírito de adultério, de jogo, de cigarro, Senhor, de droga, de álcool, na vida dessa pessoa que me ouve, Pai amado, ou da vida dessa pessoa que está sendo representada, Pai, nesse momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, te peço ainda, Senhor, pela vida, pela saúde física do teu povo, Pai. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de síndrome de Down na mente dessas crianças, na mente desses adultos, em nome de Jesus Cristo. Repreendo todo espírito de esquizofrenia nessa pessoa ou nessa pessoa que está sendo representada, em nome de Jesus Cristo. Repreendo em nome de Jesus Cristo toda deficiência de aprendizado, toda deficiência de atenção, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de autismo, em nome de Jesus Cristo, na mente dessas crianças, adolescentes, jovens e adultos, em nome de Jesus. Pai, todo espírito imundo, toda enfermidade no sangue, Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, toda diabetes, todo AIDS, pressão alta, colesterol, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Vai tocando, Senhor, a bexiga dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que
que o Senhor possa, Pai amado, fazer a obra, Deus, em nome de Jesus. Vai tocando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, no baço dessa pessoa, no estômago, vai tocando nos ossos, Pai, nos pulmões, Pai, no fígado, toda pedra nos rins, na vesícula, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Problema no intestino, coração, coluna, vai tocando, Senhor, a coluna do teu povo nesse momento. Problema de asma, Senhor, câncer, Pai, eu repreendo agora todo espírito de câncer, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo e ordeno que todo espírito de cegueira e de surdez saia agora na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Todo problema na pele, nas juntas, no joelho, vai queimando, Pai. Vai queimando todo problema nas juntas, Senhor. Vai queimando, Deus. Vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu repreendo todo espírito de morte na vida dessa pessoa que me ouve, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, todo mal, Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, eu declaro bênção na tua vida espiritual, eu declaro bênção na tua saúde, eu declaro bênção na tua família, nos teus filhos, eu declaro bênção no teu casamento, eu declaro bênção na tua vida financeira, eu declaro em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma tudo nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, coloca a mão sobre a tua cabeça, Deus, que não seja as mãos dessa pessoa, mas que seja a tua mão sobre a cabeça dela, Pai. Vai enchendo essa pessoa com a tua presença, Deus, vai enchendo com o teu conhecimento, abre o entendimento dessa pessoa, enche com o teu conhecimento, com o teu discernimento, com a tua sabedoria, Senhor, teu espírito de discernimento, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, vai tirando, Pai amado, toda amargura, todo ódio, Senhor, do coração dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, Pai, e que eu oro, Deus amado, que seja tudo, Pai, tudo para a glória do teu nome, que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos receber a bênção apostólica? Que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, seja com a nossa casa, a nossa família, todo o povo de Deus espalhado pela terra, os pastores, o povo de Deus, as igrejas do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. E nós, como a igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e cremos que tudo que nós ligarmos aqui na terra, o Senhor ligará no céu. Dizemos numa só voz, em concordância juntos, amém. Amém? Repete comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda. Eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vencedor. Eu posso aquilo que Deus diz que eu posso, todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Então, gente, se vocês não entraram no propósito, se você que me ouve agora não entrou no propósito, entra no propósito e você vai ver a glória de Deus na tua vida, na vida da tua família. Amém? Entenda uma coisa, vença, não revide o mal com o mal, mas vença sempre o mal com o bem. Amém? Acabou que eu nem dei o testemunho do meu pai. No tempo que a gente passou no Brasil agora, ele ficou com a gente, ele e a esposa dele ficaram com a gente uns 10 dias. E ele estava também com aquele problema da urina, né, da bexiga baixa, né, urinando direto. E não me lembro agora como é que é o nome, esqueci como é que é o nome. Que Deus já curou uma pessoa aqui dentro do propósito, dentro dos lives, e curou meu pai também lá. Nós oramos e meu pai foi curado e no outro dia ele já estava bom, para a glória de Deus. Amém? Gente, olha, que o Senhor te abençoe e te guarde, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro neste dia. Amém? Que o Senhor abençoe você e a sua família. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe. Bye.